A Organização Mundial da Saúde preconiza que o consumo de prebióticos no dia fique entre 25 e 30 gramas. E você tem que usar probióticos também. Você tem que usar as nossas amiguinhas, as nossas bactérias para fazer a recomposição dessa flora intestinal. Você erra. Você simplesmente dá em excesso fibras. Você dá bactérias só por dar, não controla, o seu paciente não está sendo assistido de forma adequada. Você acha que agora bactéria, excesso de fibras, ele vai ou não vai produzir mais ácido benzoico? Vai produzir muito. E aí tem uma coisa engraçada. Quando você pergunta para as pessoas quais são as reações adversas do consumo de fibras, as pessoas falam assim: se você consumir sem água, prende o intestino. Se você consome com água e tem excesso de fibra, você pode ter uma diarreia, você aumenta a motilidade, a produção de gases. Mas ninguém fala da produção de ácido benzoico, que pode levar, por exemplo, a uma excitação de promover tremores periféricos, que podem levar o médico a ter um diagnóstico errado, por exemplo, de Parkinson. Você pode irritar, ter uma pessoa mais irritada, mais explosiva, piora, por exemplo, os quadros de TPM. Tudo isso porque você errou no cálculo dos seus prebióticos, concomitante com probióticos. Então pensem nisso. Reduz o consumo de ácido benzoico na alimentação, mas controle também o ácido benzoico produzido. E para isso você tem que ter uma homeostase. Você tem que ter uma flora bacteriana saudável. Esse estudo, pessoal, mostra então a produção de ácido benzoico nas pessoas. Então observem, todo mundo produz. E quando você tem um quadro de disbiose, quando você tem uma alteração da função intestinal, você tem um aumento da produção de ácido benzoico. E quando você trata o indivíduo, quando você utiliza aí probióticos, prebióticos, olha que interessante, você reduz novamente a produção de ácido benzoico. Se o trabalho continuar, se você fizer um trabalho legal, você normaliza novamente. Mas isso já mostra, pessoal, que é necessário. Então, quando você tem um paciente com disbiose, quando você tem um paciente, por exemplo, com intestino preso, quando você tem um paciente com síndrome do colo irritado, né, intestino preguiçoso, percebam que esse indivíduo fica mais irritado. Percebam que esse indivíduo fica mais explosivo. Isso pode ser um sinal que ele está produzindo mais ácido benzoico. E se você usa, né, probióticos, prebióticos e reverte esse quadro, você diminui a produção de ácido benzoico, você pode controlar o comportamento dele. Então, pessoal, quando você tem, olha que interessante, esse trabalho mostra um intestino em homeostase. Olhem aqui que a função barreira está preservada, muco e as bactérias simbiontes estão equilibradas, as target junções estão preservadas, e quando você tem uma injúria, quando você tem um estado inflamatório, um consumo de alimentos errados, olha que interessante que acontece, pessoal. Você tem perda dessas target junções, você tem isso daqui é a alteração que eu falei para vocês da função barreira, é a alteração da permeabilidade intestinal. Agora você tem espaços entre os enterócitos. E quando isso acontece, os componentes da alimentação entram no nosso corpo sem serem processados e desencadeiam resposta imunológica. O mais interessante, pessoal, é que no muco protetor você tem um grande número de IgA, que são as imunoglobulinas presentes na mucosa. Quando você tem a alteração dessa mucosa e a alteração da sua microbiota, você perde essa proteção. Você reduz a população de IgA no seu muco protetor. Alterações, pessoal,
na sua microbiota como